A acústica é a área da física que estuda os sons. Para entendê-la melhor, precisamos começar por alguns conceitos. O primeiro deles é ondas. Ondas são a variação periódica de uma grandeza. Uma onda ela é composta por cristas, que são pontos de maior intensidade, o topo da onda, vale, que são os pontos de menor intensidade, e nível médio, que são os pontos de intensidade que fica entre cristas e vales. A distância entre uma crista ou vale e o nível médio é chamada de amplitude. Já a distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos é chamada de comprimento de onda. O som é uma onda mecânica que possui a intensidade e frequência necessária para ser percebido pelo ser humano. E entendemos como onda mecânica uma onda que precisa de meios materiais, como o ar ou o solo, para ser propagada. Dentro dessa faixa se encontram a voz humana, instrumentos musicais e alto-falantes, etc. Abaixo dos 16 Hz temos os infrassons, produzidos por vibrações da água em grandes reservatórios e as batidas do coração. Acima dos 20 kHz estão os ultrassons, emitidos por alguns animais e insetos, que nem os morcegos, os grilos e os gafanhotos. Sonares, os aparelhos médicos e industriais. Os dispositivos que produzem ondas sonoras são chamados de fontes sonoras. Entre os que mais se destacam estão aqueles compostos por bordas vibrantes, como o violão, o piano e as cordas vocais, e etc. Tubos sonoros como órgãos, flautas, clarinete, membranas e placas vibrantes de tal como os tambores, e hastes vibrantes como o do diapasão, do triângulo de som. Podemos caracterizar os sons a partir da intensidade, da altura e do timbre. A altura está relacionada com a frequência dos sons. Assim, conseguimos distinguir os sons mais altos com maior frequência, mais agudos, e os sons mais baixos com menor frequência, mais graves. As notas musicais buscam agrupar diferentes frequências sonoras produzidas por um instrumento. Timbre. O que é o timbre? O timbre ele pode ser uma característica sonora que permite distinguir sons que possuem a mesma frequência, altura e intensidade, porém possuem ondas sonoras diferentes. A diferenciação causada pelo timbre musical, por exemplo, leva em consideração diversos fatores. Alguns desses principais fatores são o material no qual o instrumento ele é construído, ou seja, ele é construído, a forma da caixa de ressonância e a força utilizada para que saia o som nesse mesmo instrumento. Todas essas características influenciam no tipo do timbre. Um exemplo desses fatores é, por exemplo, um piano e um violino, que tocam na mesma frequência e na mesma nota, por exemplo, a nota Lá, porém, eles não produzem sons iguais, eles produzem sons diferentes. Por quê? Porque esses dois instrumentos eles são formados, construídos por materiais diferentes, ou seja, esses dois instrumentos eles podem estar na mesma frequência e a mesma nota, porém, eles não vão emitir os mesmos sons, porque são constituídos por materiais diferentes, ou seja, são construídos de formas diferentes. É a quantidade de energia propagada pelo som. Quanto mais forte, significa que ela tem maior amplitude, e quanto mais fraca, significa que ela tem a menor amplitude. Com a associação no meio ambiente, nós temos a bioacústica subaquática. Ela estuda o comportamento acústico de animais no meio subaquático, sua interação com o meio acústico aquático. A comunicação acústica é o meio aquático que tem papel crítico, já que é o principal meio de comunicação e localização, enquanto a visão é bem limitada.
Ela tem alta velocidade de propagação, sendo 5 vezes maior que a do ambiente aéreo, e baixa atenuação com a distância. Sobretudo, para baixas frequências, um evento sonoro pode ser detectado a centenas ou a milhares de quilômetros. Essa é a característica que possibilita que seja explorado como grande eficácia por animais aquáticos para comunicação, localização, alimentação. Por outro lado, também nos torna suscetíveis ao impacto de ruídos sonoros gerados por atividades industriais, navegação, bioacústica subaquática. Também pode ser utilizada para estudar biodiversidade e estado de saúde dos sistemas corais, estudo da ecologia de certos peixes e, sobretudo, em mamíferos aquáticos. 2, 3. Os bioacústicos é uma ciência multidisciplinar que estuda os sons de origem biológica e investiga os mecanismos relacionados com sua produção e recepção como forma de comunicação e localização no meio ambiente. É uma importante ferramenta para o estudo da ecologia de animais, territórios terrestres e aquáticos, através da análise dos padrões dos sons dos animais e suas funções, e relações com o meio ambiente no qual são utilizados. Têm sido utilizados no estudo de insetos, aneuras, pássaros, morcegos, mamíferos terrestres e aquáticos, cetacônios, notavelmente, e crustáceos, peixes e dentre outros. Paisagem acústica. Paisagem é a percepção acústica no ambiente. É o conjunto de todos os sons originados no meio ambiente e captado pelo animal, pelo homem e por um sistema de sensoriamento. Uma paisagem acústica é composta por sons de origem animal, que são insetos, aves, mamíferos e peixes, e naturais, chuvas, vento e estado do mar, e de atividades antrópicas, ruído industrial e veículos. Um sistema de monitoramento acústico ambiental irá registrar a paisagem acústica dentro dos limites de sensibilidade e banda de frequência dos sensores. O monitoramento da paisagem acústica numa certa região pode fornecer informações para uma variedade de objetos. Pode ser utilizado em bioacústica para o monitoramento da presença de certas espécies, mas pode ser utilizado para avaliar o impacto de ruído acústico de indústrias no meio ambiente. De atividades não permitidas em unidades de conservação. Um fator do som que se relaciona com o meio ambiente é a ecologia acústica. A ecologia acústica é o ramo da bioacústica que estuda as relações acústicas entre os animais e o meio ambiente. Um aspecto cada vez mais importante é o estudo da pegada acústica do homem no meio animal, ou seja, o estudo do ruído do ambiente de origem antrópica, ou seja, da origem do homem, e seu impacto na comunidade animal, comunidade terrestre e a comunidade aquática. É importante lembrar que a partir da ecologia acústica podemos saber se o meio ambiente está em equilíbrio ou não. Como que a gente pode saber isso? A partir dos animais, todos os animais, aracnídeos, anfíbios, insetos, eles emitem ondas sonoras. A partir dessas ondas sonoras é possível captar se o meio ambiente está em equilíbrio. Se o meio ambiente não estiver em equilíbrio, significa que algo não está no seu lugar ou algo que devia estar funcionando não está funcionando. O meio ambiente ele deve sempre estar em equilíbrio, porque com o ambiente em equilíbrio, todos saem beneficiados, tanto os humanos como as plantas e também como os animais. Vem pelo ar, vem longitudinal, que é pra eu te escutar. Vem pelo ar, vem longitudinal,
que é pra eu te escutar. Vem por aqui que há um meio, e eu não estou no vácuo, não. Rarefações e